Senador, já que a gente está falando sobre presidenciáveis, vamos falar da terceira via. A gente viu que os planos da terceira via de lançar um candidato único até então não têm andado muito. O MDB, o PSDB, o Cidadania deu o prazo até quarta-feira agora para poder lançar um nome que represente essa união. Mas até agora nada aconteceu. Eu queria saber do senhor, o senhor ainda acha possível o surgimento de uma terceira via ou o senhor continua apostando ainda na polarização? Ô, Daniela, foi até bom você fazer essa pergunta, viu, que eu queria esclarecer para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo Pode Zé. Olhe, vamos recuperar as últimas eleições. A gente ficou sem eleição presidencial até chegar ao colégio eleitoral em 85, que elegeu Tancredo. Com a sua morte, quem assumiu foi Sarney. A primeira eleição direta foi em 1989. Aí que nós tivemos, 13, 14 candidatos. Era o Brizola, era o Lula, era o Collor, era o Covas, era muita gente. Porque era a primeira eleição desde 1962, se não me engano, que não tinha mais eleição presidencial. Aí foram muitos candidatos e acabou ficando no final do segundo turno Lula contra Collor. Depois disso aí, Fernando Henrique ganha com o PSDB e seus aliados, de nós, PT e nossos aliados, em 1994, polarização. Fernando Henrique versus Lula. 98, polarização. Fernando Henrique versus Lula. 2002, polarização. Foi o Serra. Lula, PT e nossos aliados, Serra. Ninguém reclamava de polarização. Depois de 2002, 2006, Lula e Alckmin. Sempre teve, 2010, polarização com a Dilma. 2014, polarização, Dilma e Aécio. 2018, o que aconteceu em 2018 é que com o descrédito da política e a criminalização da política, saiu de cena o PSDB e seus aliados e entrou em cena o atual presidente, que era uma zebra. Era uma pessoa que ninguém nunca imaginou, porque não tem realmente o preparo suficiente para governar um país como o nosso, e ele ganhou a eleição. Eu acho até, sinceramente, uma certa desonestidade intelectual alguém querer comparar o Lula com o atual presidente. Pelo amor de Deus. O Lula, quando foi presidente 8 anos, eu na Bahia era governador, tive a menor taxa de desemprego da história da Bahia. O Brasil pontuou entre os 10 mais na constelação internacional. Nós saímos do mapa da fome, tudo isso que as pessoas sabem que foi feito no Brasil. Minha Casa Minha Vida, o PAC, a transposição de São Francisco e por aí vai. Então o que acontece? O pessoal que foi deslocado da cena eleitoral reclama da polarização como se fosse surgir uma coisa nova. Eu prefiro ficar com as palavras do ex-governador de São Paulo, ex-filiado do PSDB, hoje filiado do PSB, o Alckmin, que disse, na fala dele no lançamento da chapa Lula-Alckmin, para mim não tem primeira, nem segunda, nem terceira via. Tem uma única via de reconstruir a democracia no Brasil. E apesar de eu ter sido esses anos todos, disse o Alckmin, adversário do PT e do Lula, eu estou aqui no PSB aceitando e agradecendo o convite feito pelo presidente Lula pela minha responsabilidade com os brasileiros, com o Brasil, com a democracia no Brasil. Então eu sinceramente não acho que vai prosperar nenhuma outra via. Eu acho que o atual presidente vai ficar nessa casa aí, dos 30%, por aí. O presidente vai ficar até começar o programa eleitoral de televisão nessa faixa que ele está, 43, 44, por aí. Os dois mais ou menos nessas duas faixas. Segundo turno. Tendo, por enquanto, indo para o segundo turno, até porque o presidente Lula até hoje nunca ganhou uma eleição nele na Dilma no primeiro turno. E ele até disse para mim, viu, Zé Eduardo Galego, deixa eu lhe dizer, se for para ganhar de 50, qualquer coisinha, eu prefiro que tenha o segundo turno para consolidar uma vitória mais substantiva. Então eu acho que a evolução da eleição vai ser essa. Já tentaram várias pessoas e, sinceramente, eu não vejo espaço nesse momento onde está em jogo o futuro da democracia brasileira
para a outra. E eu repito, as palavras do Alckmin foram muito sábias, de dizer, olha, eu estou aqui me juntando com alguém que eu era adversário político até ontem, porque eu tenho responsabilidade com o país. Então eu acho que não vai ter nem terceira nem quarta.